Já reparou que tem dias em que você do nada desperta às 3 da manhã? O quarto está silencioso, o mundo inteiro parece desligado, mas você tá ali, de olhos abertos, encarando o teto. E antes que você pense, deve ser insônia, deixa eu te contar uma coisa que muita gente ignora. Isso não é aleatório, não é coincidência e definitivamente não é só o seu corpo bugando, existe algo espiritual acontecendo. E se você não entende o que está por trás disso, perde o propósito do momento. Ao longo da história, homens e mulheres de Deus já passaram por esse tipo de despertar inesperado. Em 1 Samuel 3, o jovem Samuel foi chamado 3 vezes durante a madrugada antes de perceber quem estava falando com ele. A maioria das pessoas, quando acorda nesse horário, faz sempre a mesma coisa. Vira para o lado, pega o celular, abre o Instagram ou começa a se preocupar com o motivo de não estar dormindo. Mas, e se não for o seu corpo? E se for Deus te ligando porque existe algo que Ele só consegue te falar quando o mundo inteiro se cala? Aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Enquanto a cidade dorme, o céu continua trabalhando. E quando você desperta entre as 3 e 5 da manhã, você está entrando no que a Bíblia chama de vigílias da noite, um período em que Deus frequentemente se manifestou de formas profundas e sobrenaturais. A pergunta é, o que você faz com esse chamado? Volta a dormir ou atende? Aqui estão 3 atitudes que transformam uma madrugada aleatória em um encontro real com Deus. 1. Ore imediatamente, sem negociar, sem enrolar. No instante em que você percebe que acordou, não pega o celular, não olha as horas, não tenta se distrair. Simplesmente diga, Deus, estou aqui, estou ouvindo. Jesus fazia isso. Em Marcos 1, verso 35, está escrito que ele se levantava bem cedo, ainda de madrugada, para orar. Por quê? Porque antes do barulho da cidade começar, antes das notificações, antes da correria, existe um silêncio sagrado. E é nesse silêncio que seu coração escuta o que não ouvia no meio do caos. Sua oração não precisa ser perfeita, não precisa ter palavras bonitas. Converse com Deus como conversaria com alguém sentado ao seu lado. Às vezes Ele vai te acordar para te dar paz, às vezes para te alertar, às vezes só para passar tempo com você, porque você anda tão ocupada que só na madrugada Ele consegue te ter em silêncio. E existe algo poderoso nisso. O Salmo 91, verso 5 declara, não temerás o terror da noite. Quando você ora logo que acorda, quebra qualquer tentativa de medo, ansiedade ou opressão. Você sai do papel de vítima e entra no papel de alguém que sabe quem está no controle. 2. Depois de orar, silencie e escute, de verdade. É aqui que a maioria tropeça. Nós aprendemos a falar com Deus, mas não aprendemos a ouvir Deus. Só que Ele fala, e fala de forma suave. Em 1 Reis 19, verso 12, Deus não falou com Elias no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele falou num sussurro. E sabe quando esse sussurro fica mais claro? Justamente nesses momentos antes do amanhecer, quando o mundo está quieto, sem vizinho barulhento, sem criança chamando, sem mensagem chegando, sem Netflix te puxando para mais um episódio. Ali, Deus pode te trazer o nome de alguém por quem você precisa orar. Pode te mostrar uma resposta que você procurava há semanas. Pode te dar uma direção, uma ideia, uma clareza que você nunca teria durante o dia. Ou simplesmente pode te lembrar, eu estou aqui, você não está sozinho. O Salmo 46, verso 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio da madrugada é um campo de treinamento para a sua fé. 3. Declare a palavra de Deus em voz alta. Esse é o ponto-chave. Depois de orar e ouvir, você fala, não na sua mente, em voz alta. Porque Apocalipse 12, verso 11, diz que nós vencemos pela palavra do nosso testemunho, ou seja, a sua voz tem poder. Quando você declara a palavra em plena madrugada, você está liberando sobre a sua vida aquilo que Deus prometeu e quebrando qualquer influência espiritual contrária. Declare o Salmo 23, declare Filipenses 4, verso 13, declare promessas, declare verdades, declare fé. E se estiver cansado, sem saber o que falar, diga ao menos, deito-me, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Salmo 3, verso 5. Isso é uma afirmação de proteção, de propósito e de que seus despertares não são aleatórios, são conduzidos. Então, da próxima vez que você acordar às 3 da manhã, pare tudo. Não entre em pânico. Não pegue o celular. Não ache que é só insônia. Lembre-se, você foi despertado para um encontro divino. Ore imediatamente. Escute atentamente. Declare a palavra com autoridade. Deus está te chamando para algo mais profundo. E Ele escolheu justamente o silêncio da madrugada para isso, porque é quando você finalmente consegue ouvir. Não desperdice esse momento. Entre no que Ele está te convidando a viver. E se isso falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E continue aqui, porque vamos juntos fortalecer a sua fé de forma prática, direta e bíblica.